Tragédia. Aconteceu hoje às 05h20. Ninguém acreditou em Padre Pio. As ruas ainda estavam silenciosas quando a notícia começou a se espalhar como um sussurro sombrio. Mulheres acenderam velas diante de imagens antigas, enquanto os homens murmuravam palavras de incredulidade. Algo havia acontecido e não era pequeno. Havia um peso no ar, um medo que se infiltrava no coração de quem ouvia. Diziam que era impossível, que era apenas mais uma história inventada, mas quem esteve perto sentiu a presença, o choque, a revelação. A madrugada parecia ter guardado segredos que não eram para todos. Uma sensação estranha tomou conta de muitos, como se algo tivesse mudado na realidade comum. No entanto, havia resistência. Havia quem risse, quem duvidasse, quem fechasse os olhos. E ainda assim, no fundo da alma, o medo se espalhava. Era como se uma sombra tivesse passado sobre cada lar, tocando levemente o espírito dos que ainda ousavam ter fé. Aos poucos, começaram a aparecer relatos. Pessoas que juravam ter sentido uma mão invisível no ombro, um sussurro suave que dizia para não desistir, um chamado silencioso que ninguém conseguiu ignorar. Essas histórias não foram contadas em voz alta, mas nos olhares assustados, nos lábios trêmulos, nas mãos apertadas em oração. Algo havia se movido e ninguém podia negar. E no meio desse cenário, o nome de Padre Pio ecoava. Uns diziam que ele havia avisado, outros que tudo não passava de invenção. Mas quem conhecia suas revelações antigas sabia. Nada acontecia por acaso. Seus escritos falavam de sinais, de momentos em que o céu tocaria a terra sem pedir permissão. E agora, às 05h20 da manhã, parecia que esse encontro tinha acontecido. O medo e a esperança andavam lado a lado. Enquanto alguns tremiam, outros se ajoelhavam. Enquanto uns negavam, outros choravam de emoção. A verdade é que ninguém conseguiu seguir a vida normalmente depois dessa madrugada. Algo havia sido rompido. Um sinal tinha sido dado. E aqueles que fecharam os olhos sabiam no fundo que era real. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Os mais velhos lembravam de histórias que ouviram na infância sobre sinais que surgiriam quando o mundo estivesse prestes a se perder. E muitos olhavam para a realidade de hoje, com tanta dor, tanta divisão, e viam ligação. Era como se aquela madrugada tivesse revelado algo que estava escondido há décadas. A fé parecia renascer, mesmo entre lágrimas. Mulheres rezavam sem parar, chamando por proteção. Homens silenciosos seguravam terços, como se fossem espadas invisíveis contra a escuridão. Ninguém conseguia dizer ao certo o que tinha acontecido, mas todos sabiam. O silêncio daquela hora não era vazio, era cheio de algo maior, impossível de descrever. Padre Pio, que em vida carregou as marcas da cruz, agora era lembrado como nunca antes. Seu nome corria de boca em boca, e mesmo aqueles que zombavam dele sentiam um arrepio ao pronunciar suas palavras. O impossível estava diante de todos, mas só os de fé conseguiam enxergar. E no coração das pessoas, uma pergunta martelava sem parar. Por que hoje? Por que agora? O que o céu queria revelar? Era apenas coincidência ou um recado direto, forte e urgente? Não havia resposta clara, apenas a certeza de que o tempo da indiferença havia acabado. A cada instante, mais relatos apareciam. Uma senhora jurava ter visto uma luz entrar em sua casa no exato minuto em que o relógio marcou 05h20. Um homem simples dizia que sua dor, que carregava havia anos, tinha desaparecido sem explicação. E muitos choravam dizendo que, pela primeira vez em muito tempo, tinham sentido paz verdadeira. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. No comentário fixado deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois declare com alma: essa oração mudou completamente minha vida. Naquele instante, quando o relógio marcou 05h20, houve quem sentisse o coração apertar, como se um aviso tivesse sido enviado diretamente do céu. Não era um sonho, não era imaginação.
Havia quem dissesse que o vento ficou diferente, que a madrugada carregava um cheiro estranho, quase como incenso queimando em um templo distante. Mulheres despertaram de repente, com lágrimas nos olhos, sem saber o motivo. Homens se levantaram das camas com o peito acelerado, como se fossem chamados para algo que não podiam ignorar. O medo se misturava à fé, e ninguém sabia o que era mais forte, a incerteza ou a necessidade de acreditar. Alguns resistiam. Tentavam explicar, como coincidência, como nervosismo, como algo normal. Mas o corpo não mente. Quem sentiu sabe. As mãos suavam, os olhos marejavam sem razão, o coração parecia gritar silenciosamente. Algo está acontecendo, murmuravam os mais atentos. E aqueles que conheciam os escritos de Padre Pio sabiam que essas manifestações não vinham do nada. Ele já havia alertado sobre noites e madrugadas em que sinais surgiriam para abalar a fé dos descrentes e fortalecer os que acreditam. As ruas, ainda escuras, guardavam um silêncio pesado. Era como se a cidade tivesse parado por alguns segundos. Quem estava acordado jura que ouviu um som estranho, como um lamento distante vindo do nada. Outros falavam em sinos que tocaram sem mãos humanas. E o mistério só aumentava. Os mais céticos tremiam escondidos, porque por mais que tentassem negar, sabiam que alguma coisa se moveu além da compreensão. Padre Pio sempre carregou a marca do inexplicável. Suas mãos sangravam sem feridas visíveis. Suas palavras revelavam segredos que ninguém havia contado. Como alguém assim poderia ser desacreditado? E ainda assim, naquela madrugada, quando o impossível parecia ter acontecido, muitos ousaram duvidar. Foi nesse conflito que o medo se espalhou. E se ignorar fosse a pior escolha? E se o aviso tivesse chegado, mas poucos estivessem dispostos a ouvir? A cada hora que passava, mais testemunhos apareciam. Uma mulher de 62 anos dizia que, ao abrir a janela às 5h20, viu uma figura luminosa atravessando a rua em silêncio. Não tinha rosto definido, mas a paz que transmitia fez seu corpo inteiro tremer. Outro relato, de um senhor simples, contou que seu relógio parou exatamente nesse horário e nunca mais voltou a funcionar. Ele dizia que não era coincidência, era sinal. Era recado do céu. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Muitos começaram a buscar nas antigas mensagens de Padre Pio respostas para aquele momento. Seus escritos falavam de tempos difíceis, de dias em que a fé seria testada ao extremo. Avisos de noites em que as trevas pareceriam dominar, mas em que a luz surgiria de forma inesperada. Essa madrugada parecia carregar exatamente esse peso. Não era apenas mais uma noite, era um marco. Um lembrete de que o espiritual ainda governa sobre o material. E o medo só aumentava quando alguns lembravam de uma frase atribuída a ele. Haverá uma hora em que o céu gritará e poucos ouvirão, mas os que ouvirem nunca mais serão os mesmos. Será que essa hora havia chegado? Era impossível não se arrepiar ao pensar nisso. A dúvida corroía a mente, mas o coração insistia em dizer que sim, que algo grandioso tinha acontecido. O curioso é que os sinais não pararam naquela madrugada. Durante o dia, pessoas relataram sentir um cansaço diferente, como se carregassem um peso invisível nos ombros. Outros sentiram paz tão profunda que não conseguiam explicar. Era como se cada um tivesse recebido um recado personalizado, invisível, mas claro. Uns foram tomados pelo medo, outros pelo consolo, mas ninguém ficou indiferente. O mais impressionante eram as histórias de cura. Uma senhora que sofria de dores crônicas disse que, ao ajoelhar-se exatamente às 5h20, sentiu uma quentura subir pelas pernas e nunca mais voltou a sentir dor. Outra relatou que seu filho, afastado da fé há décadas, acordou nesse horário chorando e pedindo perdão. Era como se algo tivesse quebrado as correntes que o prendiam. No entanto, havia também o lado sombrio. Pessoas relataram sonhos perturbadores, visões de sombras e vozes que tentavam confundir. Era como se a madrugada tivesse sido uma batalha invisível entre luz e trevas, e cada um tivesse sentido de uma forma diferente. Isso aumentava ainda mais a curiosidade e o medo. O que realmente havia acontecido? Que mistério era esse que ninguém conseguia explicar? Declare, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E foi nesse clima que o nome de Padre Pio voltou a ecoar em cada lar.
Quem antes ignorava, agora buscava entender. Quem antes zombava, agora perguntava com respeito. Era impossível continuar negando depois de tantos relatos. O homem que dedicou sua vida à fé, que sofreu como poucos e que deixou avisos gravados em suas orações, parecia estar mais presente do que nunca. As pessoas começaram a revisitar suas palavras, seus milagres, suas promessas, e quanto mais buscavam, mais percebiam que nada acontecia por acaso. Ele sempre falou de sinais pequenos, mas poderosos. E agora, a madrugada das 5h20 parecia ser mais uma confirmação de que o céu ainda se manifesta para aqueles que têm coragem de acreditar. No coração de muitos, a dor encontrou eco. Pessoas que estavam cansadas da vida, sem esperança, se agarraram àquele sinal como se fosse a última chance de recomeçar. Mães aflitas, viúvas solitárias, homens que carregavam culpas antigas, todos encontraram consolo ao perceber que não estavam sozinhos. O céu tinha se manifestado, e mesmo que muitos não acreditassem, era impossível apagar o que foi sentido. Mas havia algo a mais. Um mistério ainda maior parecia estar escondido. Padre Pio deixou mensagens não reveladas a todos, textos que só alguns tiveram acesso. E muitos começaram a acreditar que essa madrugada era a chave para compreender esses escritos secretos. Era como se uma profecia estivesse sendo cumprida diante dos olhos de quem ousasse acreditar. E a pergunta que não saía da mente de ninguém era: o que virá depois? Esse foi apenas o começo? Haverá novos sinais? O que mais está para acontecer? Essas dúvidas mantinham todos em estado de alerta, com o coração apertado, mas também com uma chama de esperança que não podia ser apagada. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, uma chave espiritual reservada apenas para quem crê de verdade. São poucas unidades sendo liberadas, e podem ser retiradas a qualquer momento. Pegue agora antes que fique inacessível. Depois comente: essa foi a resposta que o céu enviou para mim. As vozes dos que duvidavam foram se calando diante da força dos testemunhos. Era impossível negar o que tantas pessoas sentiram ao mesmo tempo. Mesmo os mais céticos começaram a se perguntar: e se for verdade? E se esse for o aviso que estávamos ignorando há tanto tempo? O medo de perder a chance tomou conta, e a busca por respostas se intensificou. Aos poucos, a madrugada das 5h20 virou assunto em cada esquina, em cada família, em cada coração que ainda pulsa por esperança. Era como se o próprio céu tivesse escolhido um horário exato para lembrar que nada está fora de controle, que mesmo na dor, existe um propósito, que mesmo na escuridão, a luz ainda brilha. E quem estava atento sabia que não podia desperdiçar essa oportunidade. O sinal tinha sido claro, mesmo que misterioso. Era hora de agir, de acreditar, de se agarrar à fé com todas as forças. Porque ignorar poderia custar caro, poderia ser a diferença entre estar protegido ou vulnerável. Não era apenas sobre milagres, era sobre escolhas. Escolher acreditar quando tudo diz o contrário. Escolher confiar quando o medo é grande. Escolher segurar a mão invisível que se estendeu naquela madrugada. E quem tomou essa decisão sentiu a diferença. O peso no peito diminuiu. A solidão foi embora. A paz tomou lugar onde antes só havia desespero. Mas a luta não acabou. Essa madrugada foi apenas um alerta, um despertar. A batalha espiritual continua. As sombras não desistem facilmente. É por isso que cada oração conta. Cada ato de fé se torna uma arma invisível contra o mal. E quem acredita sabe. Esse é apenas o começo de algo muito maior. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva, com fé: essa palavra me encontrou no fundo da alma. E você que está ouvindo agora sabe que não está aqui por acaso. Talvez sua vida tenha sido marcada por dores, por perdas, por noites intermináveis de silêncio e lágrimas. Talvez você já tenha se perguntado por que nada muda, por que as respostas não chegam. Mas hoje, esse recado foi entregue.
Não é coincidência. É chamado. É sinal. O que você vai fazer com isso? Vai ignorar e voltar à rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai ouvir a voz silenciosa que insiste em dizer: não desista, eu estou aqui. A decisão é sua, mas não esqueça. Muitos já se arrependeram de fechar os olhos quando o céu falou. E lembre-se, a madrugada das 5h20 não foi apenas uma história. Foi real, foi sentido, foi testemunhado. E pode ter sido apenas o primeiro de muitos sinais que ainda virão. Não espere que seja tarde demais para acreditar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. No comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Mas atenção. Só baixe se você realmente precisa de um milagre imediato. Depois, testemunhe com fé. Padre Pio. Essa luz chegou na hora exata. Naquela manhã, quando o sol ainda não havia rasgado o céu, a lembrança das 5h20 continuava latejando na mente de todos. O que parecia ser apenas mais uma madrugada se transformou em um marco de dor e esperança. Os que sentiram jamais esqueceram. E os que não sentiram carregavam o peso da dúvida, se perguntando se não haviam perdido o recado mais importante de suas vidas. Porque a verdade é que sinais como esse não se repetem com facilidade. São únicos, são chamados que chegam uma vez e podem mudar tudo. Os mais velhos comentavam entre si em tons baixos, como se tivessem medo de que o próprio ar pudesse ouvir. Diziam que lembrava muito de antigas histórias, de profecias, de aparições, de alertas que sempre precediam tempos difíceis. E o coração das mulheres, acostumado a carregar o peso das famílias, tremia só de pensar. E se fosse o aviso de uma tempestade ainda maior? E se ignorar esse chamado fosse um erro irreparável? No silêncio das casas, muitas dobraram os joelhos pela primeira vez em meses. Rezaram com lágrimas, pedindo forças, pedindo que o céu não as abandonasse. Porque a vida já tinha cobrado demais, dores no corpo, perdas que nunca foram superadas, filhos que se afastaram, solidão que insistia em bater na porta todos os dias. O sinal das 5h20 não trouxe apenas medo, trouxe também um choque de realidade. Como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui, mas você precisa me ouvir agora. E foi nesse ambiente que o nome de Padre Pio se espalhou como fogo em palha seca. Ele, que carregou dores que não eram dele, que enfrentou a descrença de tantos, agora era lembrado como uma rocha de fé. Muitos começaram a revisitar suas orações, suas palavras de consolo, suas visões sobre o que estava por vir. E quanto mais buscavam, mais o coração se apertava. Porque ali estava escrito: quando o mundo parecer sem saída, sinais surgirão para que ninguém diga que não foi avisado. Os olhos marejados, os corações acelerados, todos carregavam a mesma sensação. Não era hora de brincar com a fé. Não era tempo de viver como se nada tivesse acontecido. Porque se às 5h20 a madrugada parou, quem garante que amanhã o aviso não será ainda mais forte? E quem garante que haverá tempo para mudar depois? Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Com o passar das horas, a sensação de mistério só aumentava. Pessoas que nunca se importaram com religião começaram a perguntar sobre Padre Pio. Queriam entender por que seu nome estava em tantas conversas, por que tantos afirmavam que ele havia avisado sobre tempos assim. E a verdade é que ele não falava com metáforas difíceis. Ele falava direto à alma, e quem lia suas palavras sentia que eram dirigidas exatamente para hoje. Algumas de suas frases voltaram a circular, trazendo arrepio a quem as lia. Uma delas dizia: haverá dias em que os homens caminharão sem saber que caminham nas trevas. Quem podia negar que vivemos exatamente isso? As notícias, as dores, as perdas, a falta de esperança, tudo parecia confirmar que a madrugada não havia sido apenas um acaso. E quanto mais se falava, mais histórias apareciam. Uma mulher contou que, exatamente nesse horário, ouviu alguém chamar seu nome com uma voz que não era de nenhum conhecido. Outro homem disse que viu sombras passando pelas paredes da casa, e quando tentou falar, sua voz falhou. Os sinais estavam em todo lugar,
mas só enxergava quem tinha coragem de acreditar. E aí vinha a dúvida que pesava no coração. O que fazer diante disso? Seguir ignorando, esperando que tudo passe? Ou se levantar em oração, com fé firme, pedindo que Deus prepare o caminho antes que seja tarde? O silêncio daquela madrugada parecia gritar essa pergunta sem parar. Não havia mais como fugir. Aqueles que sentiram paz, que experimentaram consolo, também sabiam que não podiam guardar para si. Precisavam falar, compartilhar, testemunhar. Porque esse tipo de sinal não é só para um, é para todos. E quem cala pode estar negando a chance de alguém ser tocado. Por isso, muitas vozes começaram a se levantar, ainda que tímidas, dizendo: eu vivi, eu senti, eu acredito. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio, em vida, já havia passado pelo peso da descrença. Quantas vezes foi chamado de louco, de farsante, de inventar milagres? Mas os que se aproximavam dele, os que tocavam sua presença, sabiam que não havia mentira ali. Seu olhar, suas dores, seus milagres eram reais demais para serem fabricados. E agora, tantos anos depois, seu nome ainda ressoava como prova de que Deus não abandona os que acreditam. Era impossível não se perguntar: por que às 5h20? Por que não outro horário? Os mais atentos começaram a buscar significados, conexões ocultas, mensagens escondidas no tempo. Havia quem dissesse que esse número estava ligado a passagens sagradas, a segredos ainda não revelados. E essa busca só aumentava a curiosidade, o medo e a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. E a cada relato, a cada lágrima, a cada oração, uma certeza se formava. Não foi coincidência. Nada foi acaso. O céu não se manifesta por brincadeira. Quando fala, fala para transformar. E quando escolhe um horário, escolhe porque ali existe algo escondido, algo que precisa ser descoberto. Muitos perceberam que era como um último chamado, uma chance de despertar antes que fosse tarde. E quem tem mais de 50, quem já viu a vida passar em tantas fases, sabe que o tempo não volta atrás. Essa madrugada foi um recado direto. Não dá para esperar mais, não dá para adiar. E não pense que o mal ficou parado. Porque quando o céu fala, as trevas também se agitam. Os relatos de sonhos ruins, de vozes estranhas, de sensações de opressão, não eram invenção. Era sinal de que a batalha invisível está acontecendo agora mesmo. E quem ficar parado será levado pela corrente. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Deixei no comentário fixado um conteúdo que não apareceu na sua vida por acaso. O livro digital de Padre Pio, com orações de cura e libertação. Mas atenção, não é para todos, só para quem precisa de um verdadeiro milagre. São poucas unidades. Pegue agora antes que suma. Depois escreva: essa oração foi meu alívio na dor. E nesse ponto, não havia mais espaço para dúvidas. As pessoas começaram a enxergar que o chamado não era apenas para observar, mas para agir. Porque quando Deus fala, Ele espera a resposta. Quando o céu toca a terra, não é para que tudo continue igual. É para que algo mude dentro de nós. Os mais sensíveis entendiam isso. Se ajoelhavam, pediam perdão, ofereciam lágrimas como orações silenciosas, porque a dor que carregavam agora encontrava sentido. Não era sofrimento em vão. Era um lembrete de que ainda havia tempo para entregar, para confiar, para se aproximar do que é eterno. E no meio disso, havia uma urgência que não podia ser ignorada. Urgência de mudar, urgência de acreditar, urgência de compartilhar. Porque ninguém sabe se amanhã haverá outro chamado. E quem deixa para depois pode não ter outra chance. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Declare amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Deixei no comentário fixado o link para o livro digital, com as orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa pode ser sua última chance de esperança. São pouquíssimas unidades. Pegue agora antes que desapareçam. Depois confesse: Senhor, essa oração era tudo o que eu precisava. As horas passavam, mas a lembrança daquele instante, às 5h20 da manhã,
parecia gravada no corpo de cada pessoa que ousou sentir. Não era uma lembrança comum. Era como uma marca invisível, como se a alma tivesse recebido uma cicatriz de luz. Havia quem ainda tremesse ao contar, e outros que não conseguiam nem colocar em palavras o que viveram. Porque o inexplicável não se descreve com facilidade, ele apenas se reconhece na pele, no coração, no arrepio que volta toda vez que se recorda. Aos poucos, mais vozes se juntavam, e a história ganhava corpo. Quem tinha vergonha de falar no início, começou a confessar que também sentiu algo. Alguns choravam dizendo que ouviram uma voz suave chamando pelo nome. Outros falavam de uma força que os fez se ajoelhar sem perceber. E o mais assustador, todos os relatos apontavam para o mesmo horário, a mesma madrugada, o mesmo momento. Era impossível negar. Padre Pio sempre foi cercado de mistérios, mas essa madrugada parecia ter trazido uma confirmação. As palavras que ele deixou ecoavam agora mais fortes do que nunca. Ele dizia que Deus nunca abandona, mas que muitas vezes o homem é cego e surdo para perceber os sinais. Essa madrugada foi um grito do céu, e quem não ouviu, talvez nunca mais tenha outra chance. E isso, por si só, já carregava um peso terrível para quem ainda resistia. As mulheres, que sempre foram mais sensíveis a essas coisas, relatavam com detalhes os sinais. Algumas disseram que sentiram perfume de flores onde não havia nenhuma. Outras falaram de uma luz dourada atravessando a sala, mesmo com todas as janelas fechadas, e havia quem jurava ter sentido mãos invisíveis segurando as suas. Essas histórias, vindas de pessoas simples e de fé sincera, não podiam ser inventadas. Elas vinham carregadas de lágrimas, de tremores, de verdade. E o mais impressionante era perceber como esse acontecimento unia dor e esperança. Muitos estavam vivendo dias de desespero, sem saída, sem resposta. E, de repente, sentiram que não estavam sozinhos. O céu tinha tocado a terra. Não era uma teoria, não era um conto. Era real. Era visível para quem tinha coragem de acreditar. E isso acendeu uma chama que muitos já tinham perdido. Escreva, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas junto com a chama veio o medo. Porque se o céu falou, o que vem depois? O que estava sendo anunciado? Padre Pio sempre dizia que Deus alerta antes das grandes mudanças. E essa ideia deixava o coração apertado. Será que tempos difíceis estavam para chegar? Será que aquela madrugada era apenas o primeiro aviso? Essas perguntas não saíam da mente de ninguém, e a incerteza se tornava um tormento silencioso. Alguns começaram a folhear a Bíblia em busca de respostas. Encontraram passagens que falavam de sinais, de trombetas, de noites escuras, seguidas de revelações. Era impossível não associar. Cada versículo parecia ter sido escrito para aquela madrugada, como se tudo tivesse sido preparado há séculos para se cumprir exatamente agora. E a cada nova lembrança, o peso aumentava. O silêncio daquela hora não foi vazio. Foi cheio de significado. Foi cheio de mistério. Foi cheio de presença. Quem ignorava sentia culpa. Quem acreditava sentia consolo. Mas ninguém ficou neutro. Todos foram tocados de alguma forma. E os testemunhos continuavam surgindo. Uma senhora com quase 70 anos disse que ouviu seu nome ser chamado, e quando abriu os olhos, viu uma sombra clara no pé da cama. Ela não sentiu medo, sentiu paz. Outra, mais nova, disse que estava prestes a desistir da vida, mas nesse horário sentiu um abraço invisível que a impediu de cometer uma loucura. Esses relatos não eram invenções. Eram vidas salvas, tocadas, transformadas. No entanto, o inimigo não ficaria calado. Enquanto muitos sentiam paz, outros eram atacados com pesadelos, com opressões, com vozes que tentavam confundir. Era como se uma batalha invisível estivesse acontecendo, dividindo corações entre acreditar e duvidar. Essa luta era real, e só os que se agarravam à fé conseguiam resistir. Declare, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Não era apenas um sinal isolado, era um chamado para mudar de vida. Era como se Deus tivesse batido à porta de cada lar e dito: acorda, porque o tempo não espera. Muitos perceberam isso e começaram a se entregar mais.
a rezar mais, a pedir perdão com mais sinceridade. Outros ainda resistiam, presos na dureza do coração. Mas até esses estavam inquietos, porque no fundo sabiam que algo tinha acontecido. O curioso é que os relógios não marcavam apenas o tempo humano. Aquela hora parecia gravada na eternidade. Era como se fosse um código, um segredo revelado em forma de minutos. E quem entende de fé, sabe. Deus fala através de números, de sinais, de pequenos detalhes que passam despercebidos. Essa madrugada não foi ao acaso. Foi calculada, preparada, enviada. E mais do que nunca, Padre Pio parecia vivo nas palavras e nas lembranças. Seu olhar de compaixão, sua dor silenciosa, sua fé inabalável, tudo se misturava àquela madrugada como se ele mesmo tivesse intercedido por cada um. Muitos afirmavam: foi ele quem pediu esse sinal para nós. E no coração, isso soava como verdade. O medo, no entanto, ainda não havia terminado. Porque quando o céu alerta, é para algo grande. E as pessoas começaram a se questionar. O que virá nos próximos dias? Que mais pode acontecer? Será que esse foi apenas o início de uma série de sinais? E se for o aviso de uma purificação? Essas perguntas tiravam o sono de muitos, deixando claro que ignorar não era uma opção. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com palavras que podem quebrar amarras espirituais que te prendem há anos. Mas seja rápido. São poucas unidades e podem sair do ar a qualquer momento. Pegue agora se você sente que precisa ser liberto. Depois declare: essa palavra me libertou no momento certo. A partir do ponto em que paramos, o peso daquela madrugada continuava a crescer dentro dos corações. Não foi apenas um momento isolado, foi um divisor de águas. Muitos, ao fecharem os olhos naquela noite seguinte, sentiram como se fossem observados, como se uma presença estivesse do lado da cama, não para assustar, mas para lembrar que o céu continua olhando, que nada escapa. Esse tipo de sensação não se inventa, não se fabrica. Ela nasce de algo real, algo que toca fundo, algo que mexe com as feridas abertas de cada pessoa que já chorou em silêncio. O medo era inevitável, porque quando se percebe que o céu se manifesta, a mente começa a imaginar o que pode vir depois. Será que esse foi apenas o primeiro aviso de algo muito maior? Será que a madrugada das 5h20 foi o toque da trombeta que muitos ignoraram? Essas perguntas não saíam das conversas. Até mesmo aqueles que tentavam parecer fortes, os que fingiam não acreditar, se traíam pelo olhar assustado. Porque no fundo, ninguém consegue fingir diante do sobrenatural. As mulheres comentavam entre si, e muitas diziam que sentiram dores estranhas no corpo naquele horário. Dores que desapareceram como se nunca tivessem existido. Outras falavam de um frio repentino que percorreu a espinha, mas junto dele uma paz que não era deste mundo. Esses relatos, por mais simples que fossem, carregavam a força da verdade. Eram sinais de que a madrugada não foi apenas uma passagem comum do tempo, mas um encontro entre o visível e o invisível. E quanto mais os relatos circulavam, mais crescia a curiosidade. Alguns buscavam respostas em escritos antigos, outros em sonhos que tiveram nos dias anteriores. Havia quem acreditasse que aquela hora específica estava ligada a uma promessa esquecida. E de fato, muitos textos de santos, inclusive de Padre Pio, falavam sobre sinais que apareceriam quando o mundo estivesse no limite, quando o coração humano já não suportasse mais tanta dor. E isso fazia todo sentido, porque basta olhar ao redor. Famílias divididas, doenças que nunca param de aparecer, medo do futuro, solidão que consome as noites. O mundo já carrega o peso de uma escuridão silenciosa. Talvez esse tenha sido o aviso de que o tempo está se esgotando. Talvez o céu tenha gritado naquela madrugada, e só ouviu quem ainda tinha fé no coração. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. O mais inquietante era perceber que os sinais não pararam ali. Nos dias seguintes, pessoas relatavam coincidências estranhas. Relógios que travavam exatamente às 5h20, sons de sinos que ninguém tocou, luzes que piscavam sem explicação.
Tudo isso deixava claro que não era apenas uma lembrança, era uma continuidade. O céu insistia em se manifestar, e cada manifestação parecia carregar um peso espiritual ainda maior. Era como se a fé de cada pessoa estivesse sendo testada, provada no fogo da dúvida. Quem acreditava se fortalecia, mas quem duvidava sentia medo ainda maior. E isso revelava a verdade de uma batalha invisível, travada dentro de cada coração. Muitos começaram a reler as orações de Padre Pio, e quanto mais mergulhavam, mais percebiam que suas palavras eram como chaves escondidas, preparadas para abrir portas em tempos como este. Orações que falavam de proteção contra as trevas, de luz que vence o desespero, de esperança que nasce exatamente quando tudo parece perdido. E foi nesse cenário que o arrependimento começou a bater mais forte. Pessoas que zombaram da fé, que riram das orações, começaram a sentir peso na consciência. O medo de terem ignorado o chamado do céu. O medo de que, ao fechar os olhos naquela madrugada, tenham perdido a chance de sentir o toque divino. Esse arrependimento era como uma sombra silenciosa, lembrando que não existe tempo a perder. O coração humano é frágil. Muitos choravam não apenas pelo medo do que estava por vir, mas pela dor de perceber que passaram anos vivendo sem acreditar, sem confiar, sem abrir o coração. Essa madrugada foi um choque de realidade, uma pancada na alma, uma lembrança de que Deus ainda fala, mas só ouve quem abre os ouvidos da fé. Declare "eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. O silêncio das madrugadas seguintes se tornava insuportável. Havia quem deitasse já esperando o mesmo sinal, olhando fixamente para o relógio, aguardando as 5h20 chegarem novamente. E quando nada acontecia, o medo era substituído por frustração, por lágrimas, por arrependimento. Porque muitos começaram a entender: sinais assim não se repetem a todo momento. Eles são únicos. São recados que precisam ser valorizados no instante em que aparecem. E cada vez que o assunto voltava, mais histórias surgiam. Uma senhora contou que, enquanto rezava nesse horário, viu lágrimas escorrendo da imagem de um crucifixo em sua sala. Outra disse que ouviu passos pesados caminhando dentro da casa, mas quando foi ver, não havia ninguém. Esses relatos arrepiavam até os mais duros de coração. E quanto mais pessoas falavam, mais clara ficava a sensação de que Padre Pio estava envolvido nisso, que sua intercessão estava por trás desse chamado, pedindo ao céu que enviasse um recado para os que ainda lutam, para os que ainda sofrem, para os que ainda choram. Ele sempre foi lembrado como aquele que carregava o sofrimento dos outros, e essa madrugada parecia ter sido mais uma vez sua obra silenciosa. Mas havia um detalhe que deixava todos inquietos, porque poucos conseguiram sentir e outros não. Será que isso significava que apenas alguns estavam preparados? Essa pergunta era como uma faca cortando a consciência de cada pessoa, e o medo aumentava. Será que eu estou entre os que ouviram ou entre os que ficaram cegos? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, uma chave espiritual reservada apenas para quem crê de verdade. São poucas unidades sendo liberadas e podem ser retiradas a qualquer momento. Pegue agora antes que fique inacessível. Depois comente: essa foi a resposta que o céu enviou para mim. Naquela noite seguinte, quando o relógio avançava lentamente, muitas pessoas não conseguiam dormir. O peso da lembrança das 5h20 ainda pulsava no coração, como se fosse impossível escapar daquilo. Quem estava sozinho chorava em silêncio. Quem tinha família permanecia em alerta, olhando para todos os lados como se esperasse que algo surgisse de repente. O medo tinha se transformado em companheiro invisível. E, ao mesmo tempo, a esperança se misturava a cada suspiro. Porque se o céu falou uma vez, poderia falar de novo. Os dias se tornaram diferentes. Ninguém olhava para as madrugadas da mesma forma. Muitos marcavam alarmes para acordar exatamente às 5h20, esperando por mais um sinal, por mais uma resposta. Alguns diziam que sentiram apenas o silêncio, mas esse silêncio era mais pesado do que qualquer ruído.
Outros, porém, continuavam a relatar experiências estranhas, sombras passando, perfumes misteriosos, até mesmo sonhos tão reais que pareciam ter acontecido de fato. E o nome de Padre Pio não deixava de ser lembrado. Ele era mencionado em cada relato, em cada conversa, em cada lágrima, como se sua presença tivesse atravessado o tempo para se fazer ouvir novamente. Era como se o próprio Deus tivesse permitido que sua voz ecoasse de novo, através de sinais e mensagens que não podiam mais ser ignorados. Muitos se perguntavam: será que ele está tentando nos alertar para algo maior? Algo que ainda está para acontecer? O medo crescia justamente por causa dessa dúvida. O que viria depois? Será que a madrugada das 5h20 era apenas o prelúdio de uma grande tribulação? Será que mais sinais se repetiriam? E se fosse um aviso de que algo terrível está às portas? Essas perguntas eram repetidas como um eco interminável, sem que ninguém tivesse coragem de responder. Porque, no fundo, todos sabiam: quando o céu fala, não é em vão. As mulheres, com seus corações mais sensíveis, sentiam essa urgência como uma ferida aberta. Muitas já tinham perdido filhos, maridos, irmãos. Sabiam o que era dor. E agora carregavam o medo de perder ainda mais. Essa sensação de que algo pode ser arrancado a qualquer instante fazia com que se agarrassem ainda mais às orações. Elas sabiam: só a fé poderia ser o escudo contra o que estava por vir. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O curioso era que, quanto mais medo surgia, mais pessoas buscavam respostas nas palavras deixadas por Padre Pio. Ele sempre falava de perseverança, de confiar mesmo quando tudo parece perdido, de não abandonar a oração. E suas frases agora soavam como profecias vivas, gritadas no meio do caos. Reze, espere e não se preocupe. Quantos conseguiam seguir esse conselho diante de tantos sinais assustadores? Alguns relatos chegavam a arrepiar. Uma mulher disse que, ao se ajoelhar nesse horário, ouviu claramente a frase: "Eu estou contigo". Outra relatou que sentiu como se mãos invisíveis tocassem seu rosto, enxugando lágrimas. Essas experiências não eram invenções, eram marcas de algo que não pode ser explicado. E cada testemunho fazia mais pessoas perceberem que não dava para ignorar. A cada dia que passava, a madrugada das 5h20 se tornava uma lembrança que queimava. Muitos começaram a registrar em cadernos, como se fosse um diário, o que tinham vivido. Outros anotavam sonhos, buscando sinais escondidos. E havia os que pediam conselhos a sacerdotes, a pessoas de fé, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a verdade é que ninguém tinha resposta exata. O mistério permanecia. E o mistério é justamente o que prende. Porque a mente humana não suporta o desconhecido. Ela precisa de explicação, precisa de sentido. E quando não encontra, a curiosidade se mistura com o medo. Foi exatamente isso que aconteceu. Todos queriam saber o que vinha depois. Todos temiam o próximo passo. Era impossível viver em paz depois daquela madrugada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: "Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você." Escreva: "Amém. Eu creio." Se confia no plano divino que está por vir. No comentário fixado está o link para o livro digital com as orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa pode ser sua última chance de esperança. São pouquíssimas unidades. Pegue agora antes que desapareçam. Depois confesse: "Senhor, essa oração era tudo o que eu precisava." O tempo parecia se arrastar, mas junto dele vinha a sensação de que um relógio invisível estava contando cada segundo. Muitos acreditavam que novos sinais estavam prestes a aparecer. Alguns diziam ter pressentido datas específicas. Outros afirmavam que sonharam com números, com símbolos, com avisos ocultos. E mesmo que ninguém tivesse certeza, o coração batia acelerado só de imaginar. Padre Pio, mesmo depois de tantos anos, continuava a ser farol em meio à tempestade. Ele, que carregou no corpo as marcas da cruz, agora carregava também a esperança de milhares que buscavam nele consolo. Seu nome estava nos lábios de quem sofria, nos pensamentos de quem tinha medo, nas orações de quem ainda acreditava. E a cada dia, a fé era testada.
porque o mundo não melhorava. As notícias traziam dor, violência, tragédias, e a lembrança da madrugada parecia dizer: vocês não estão prontos para o que vem. Isso cortava como faca, porque significava que era necessário mudar, acreditar, se fortalecer. Não havia mais espaço para viver de qualquer jeito. E foi justamente nesse ponto que muitos começaram a perceber: a vida é curta, o tempo é incerto, e o chamado não pode ser adiado. Aquela madrugada foi um lembrete de que a qualquer instante tudo pode mudar. E só quem está firme na fé conseguirá suportar. Deixe Eu Confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. No comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Mas atenção, só baixe se você realmente precisa de um milagre imediato. Depois testemunhe com fé. Padre Pio, essa luz chegou na hora exata.